Fala, Senhor, igreja. Amém. Bom, primeiro eu quero falar que eu não sou nenhuma pregadora, tá? Em nome do Senhor Jesus. Isso aí é o Fernando, né? E com a ajuda da Solange, né? Que eles inventam essas coisas, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, né? Que essa palavra que eu vou falar com os irmãos hoje não foi algo que eu abri a Bíblia e falei, vou colocar essa daqui, pronto, acabou. Não. Foi algo que foi preparado por Deus. Essa palavra foi algo que foi preparado por Deus antes mesmo de eu saber que eu ia pregar, né? Foi algo que Deus colocou no meu coração, porque Ele sabia desse momento aqui hoje. Ele sabia das pessoas que estariam aqui hoje e do que cada um precisava ouvir. Amém? Os irmãos, me perdoam se eu chorar, porque eu pedi para Deus quebrantar meu coração, só esqueci de informar a dosagem, tá? Então eu sou meio chorona mesmo, tá bom? Então, eu tenho percebido ao longo desses dias que a igreja, né, ela tem falado muito sobre relacionamento, sobre família, né? E eu creio que são coisas que Deus ele nos alimenta com o que Ele acha que nós precisamos, né? Deus ele nos dá o alimento conforme a nossa necessidade. Então, eu vi o Christian pregando sobre família. Eu acho que é algo que a igreja precisa muito, né? Trabalhar nesse meio. E o Renato também pregou sobre relacionamento no domingo. E ele pregou sobre relacionamento, confirmando aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração. E a Pri também, ao ministrar aqui no seu louvor, ele confirmou aquilo que Deus tinha colocado. Eu falei, Deus, é isso. É isso que a tua igreja precisa ouvir, né? De mim, irmãos, não espere nada, né? Porque eu sou falha, sou errante, pecadora como todos vocês, né? Mas aqui Deus está para falar, amém? Abram as vossas Bíblias, livro de Mateus, Mateus 27. Mateus 27, 50, do 50 ao 51. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, como eu disse, foi há 2 meses atrás. Como eu disse, eu não sou pregadora, mas as poucas oportunidades que eu tive de levar a palavra de Deus, eu sabia quando Deus tinha algo para tratar comigo, e eu também sabia quando Deus tinha algo para tratar também com a igreja. E Deus colocou essa palavra no meu coração e eu falei, amém, Deus, eu entendi. E essa palavra continua ardendo, e eu via como se eu falasse isso para as outras pessoas. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Amém, né? Se houver uma oportunidade, de repente para um amigo, de repente para um familiar, eu vou falar, né? Mas eu nunca imaginaria que eu estaria falando para a igreja. Mas amém, vamos ler a palavra do Senhor. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém? Passagem muito conhecida por todos aqui, né? Fala do momento da crucificação de Jesus, quando ele foi crucificado. E aí, só para nós entendermos um pouco o contexto, a Bíblia diz aqui, eis que o véu do templo se rasgou em 2. E aí eu fui procurar, me aprofundar sobre, já sabia, mas eu ainda fui atrás para ver o que seria esse véu do templo, para explicar de uma forma mais simples, para que os irmãos possam entender, né? No livro de Êxodo, no versículo 25 adiante, Deus ele pede a Moisés que Moisés construa um tabernáculo, né? Um templo de adoração, para que o Senhor possa habitar no meio do seu povo de Israel. E a finalidade desse véu era fazer a separação desse templo dos demais departamentos, né? Nesse templo havia
um lugar chamado Santo Lugar e outro lugar Santíssimo. Pelo lugar Santíssimo, nós já podemos imaginar que é algo diferente, né? Não é algo comum, é algo diferente, é algo separado, né? Santíssimo. Então você vê um grau acima da santidade, é Santíssimo. E nesse local era colocado um objeto que Deus pediu para que fosse construído, a Arca da Aliança, né? Muitos de vocês já conhecem a Arca da Aliança. Para quem nunca ouviu falar eu creio que todos já ouviram falar, mas para aquele que não ouviu, é um objeto semelhante a um baú, né? Semelhante a um baú todo revestido de ouro, por dentro e por fora, com duas argolas, né? Fundidas nela e as varas atravessadas para que pudesse ser carregado, né? Dentro dessa arca possuía as tábuas dos 10 mandamentos, né? O pote de maná e a vara de Arão. Em cima desse baú havia uma tampa chamada de propiciatório, né? E em cima dele 2 querubins, um de frente para o outro, com as asas estendidas. Então essa era a Arca da Aliança, né? Só que essa Arca da Aliança, ela significava muito mais que um objeto de ouro. Ela significava a presença de Deus. Por isso que ela era guardada no lugar santíssimo, porque ela era reservada. E a Bíblia diz que não poderia ser tocada por ninguém, né? Exceto em algumas situações no qual eu vou mencionar. Mas a Bíblia diz que essa arca não poderia ser tocada por ninguém. Então havia um véu. Vamos imaginar que esse banner aqui seja o véu, porque o sinal era azul também, né? Ó, que legal. Então aqui era o véu do templo, e atrás desse véu do templo estava a Arca da Aliança. Então a Bíblia diz que ninguém poderia se achegar até eles, até a arca, exceto o sumo sacerdote, que naquele tempo era um líder espiritual que era responsável de mediar os israelitas até Deus, responsável por intermediar o seu perdão, os seus pecados, porque ninguém podia se achegar até Deus naquele momento, exceto o sumo sacerdote. Então, uma vez por ano, ele só podia se achegar lá dentro do lugar santíssimo uma vez por ano. Não era todos os dias, e mesmo assim ele tinha que se santificar, ele tinha que fazer um ritual que a Bíblia nos descreve que era exigido, né? Então era alguém separado por Deus para fazer esse ritual. Então esse dia que ele fazia uma única vez por ano era chamado de dia da expiação, isso mesmo, que significa como se fosse cobrir os pecados do povo de Israel, como se fosse apaziguar os pecados, né? Porque ele precisava ser feito isso, precisava levar aquela oferta de sacrifício até Deus, precisava que alguém fosse lá e intercedesse por todos os pecados, para que a ira de Deus não se achegasse ao povo, né? E o povo possa ter comunhão com Deus, porque Deus ele tinha o prazer em dar, Deus ele tem prazer em salvar, Deus ele tem o prazer em perdoar, né? Mesmo lá atrás ele tinha todo essa preocupação, né? Mesmo o povo pecando, Deus ele tinha essa preocupação. Então, uma única vez por ano, o sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo. E aí eu percebo que se ele tinha que adentrar só uma vez por ano, o que foi feito no ano passado, os sacrifícios que foram dados a Deus no ano passado não serviam para esse ano. Então ele tinha que se repetindo. E aí, conforme nós lemos aqui no livro de Mateus em 27, 50 e 51, Cristo foi crucificado, né? Ele foi morto por mim e por você. E aí, a crucificação de Cristo, o véu do templo se rasga. Então você imagina, conforme Deus entregou a sua vida por nós no momento da sua crucificação, a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo. E o que tem lá? A presença de Deus, né? Lá tem a presença de Deus. O que isso quer dizer para as nossas vidas? Que o que era limitado a uma pessoa fazer, Deus ele estendeu à humanidade, né? Deus ele estendeu à humanidade
essa possibilidade, né, de estar na presença dele. O melhor de tudo, a todos os momentos. A todos os momentos. Né? A todos os momentos. E nós hoje temos mais privilégio do que os sacerdotes tinham naquela época. E a palavra do Senhor fala em Hebreus 10:19. Conforme Jesus passa a ser o nosso mediador, né, a presença de Deus se torna acessível a todo e qualquer momento. Isso é, né, para que os buscam verdadeiramente. Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, Deus, ele não só rasga o véu, ele não só te possibilita de estar na presença de Deus. Ele fala para você ter ousadia, é ter liberdade, é ter convicção. Para você, ó, é tudo seu. Ele fala, é tudo nosso. É tudo nosso. Foi pago um preço para que você tivesse acesso à presença de Deus. Só que o que acontece? Como essa geração não passou por isso, não vivenciou isso, nós não percebendo a grandeza que isso tem nas nossas vidas, né? E aí eu quero falar aqui para os irmãos uma coisa. Não sei se isso já aconteceu só comigo ou se de repente já aconteceu com mais alguém. Já aconteceu com você de muitas vezes você buscar a presença de Deus e falar, meu Deus, me visita, eis-me aqui, estou aqui, e nada mudar? Nada acontece. Nada acontece. E aí você para se perguntar o porquê. Por que Deus não nos visita? Por que quando eu peço para Deus me visitar com a sua presença, minha vida continua a mesma? E aí eu vou fazer uma leve ilustração para que os irmãos possam entender. Supondo que tenham duas pessoas aqui na igreja. Vamos usar de cobaia a Solange e a Priscila. Aí tem a Solange, aí tem a Priscila. Ambas me convidam para ir à sua casa. Lógico, eu não sou boba nem nada, eu vou ir, né? Porque eu sei que, né? Visita, um lanchinho, comida, né? E aí a Solange me convida para ir na casa dela. E aí quando eu chego na casa dela, é tão bom quando você vai visitar alguém, tá todo mundo arrumadinho, cheiroso, né? Você chega na casa, aquele cheirinho de limpeza, aquele cheirinho de comida, tudo preparadinho, né? E aí você entra e a pessoa te recebe bem. Além da pessoa te receber bem, ela te oferece um banquete, né? Ela te oferece tudo do bom e do melhor. E aí você vai se sentir o quê? Confortável ali, certo? Aí, eu também vou na casa da Priscila. E aí eu chego lá, a Priscila ainda está de pijama. Ela está de pijama ainda, ela nem levantou nem nada, está de pijama. E aí eu olho, a casa está bagunçada, aquele sofá com um monte de roupa suja. E aí a Priscila, entra aí, afasta as roupas, senta aí eu sento no sofá. Aí eu olho para um lado, olho para o outro. Priscila, mas cadê o Isaac? Ah, o Isaac foi para natação. Mas cadê o Fernando? Ah, saiu com os amigos. Aí eu fico, tá. Não, mas só senta aí que é rapidinho. Eu preparo alguma coisa para você rapidinho. É jogo rápido. E aí eu fico lá esperando. O que nós podemos absorver disso tudo? Ambas me convidaram, mas uma se preparou para me receber. A outra chamou de qualquer maneira. Vocês entenderam? Por isso que às vezes a presença de Deus, quando nós chamamos, às vezes nós cantamos aquele louvor de qualquer maneira, né? Nossa vida está uma bagunça, igual a casa da Priscila. Aí a gente pega, é um modo sentido figurado. Eu nunca fui uma tipo de figurada, a nossa vida está uma bagunça, né? Aí nós cantamos, aí de qualquer maneira nós cantamos aquele louvor, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, ainda acha pouco, ainda pede, mexe na minha estrutura, né? E aí a gente não está preparado. Então são nessas situações em que nós buscamos e não encontramos. Mas
nessa noite, além de Deus mostrar que Ele nos dá acesso à tua presença, Ele também quer nos ensinar o caminho. Ele quer nos ensinar o caminho, porque Ele não quer só mostrar, Ele quer que você usufrua de toda a plenitude da tua presença. Então, eu poderia aqui citar inúmeras coisas que agradam a Deus e que fazem com que a tua presença, que nós possamos atrair a sua presença para nossas vidas. Mas como o tempo é curto, eu vou mencionar aqui apenas 4. Uma delas é a sinceridade. Deus, Ele não espera, não nos exige perfeição. Ele nos exige sinceridade. Porque Ele sabe que perfeito é somente Ele. Então Ele vai nos exigir sinceridade. E aí, para você ser sincero, você tem que passar por cima de uma coisa chamada orgulho, né? Você tem que passar por uma coisa chamada orgulho e o seu egoísmo. Por quê? Você precisa reconhecer que você precisa dele, né? E às vezes a gente erra, não sei se é só comigo, às vezes a gente erra e a gente se envergonha do nosso erro e a gente não quer envolver Deus nas nossas coisas. A gente pensa assim: eu errei mesmo, né? Fui eu que errei. Eu não obedeci à vontade de Deus. Eu vou sofrer aqui caladinha, né? Eu sofri aqui caladinha. Uma hora isso vai passar. Mas não é o que Deus nos ensina. Sua palavra fala em 1 João 2: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nessa palavra, irmãos, ele fala o seguinte: não precisa você caminhar sozinho. Não precisa você caminhar sozinho. Ele está aqui para te ajudar. Ele está aqui para ser seu advogado. Aí sabe aquele tempinho de 10 minutos de oração que o pastor dá no culto? Que muitas vezes as pessoas usam para olhar a iluminação, como tá, para ver se o piso está limpinho, para ver a hora, para ver se vou chegar cedo em casa ou não. Uns usam dessa forma. Mas teve um dia que eu decidi usar para orar para Deus, para passar por cima desse meu orgulho e desse meu egoísmo e de confiar nele. Falei: não, Senhor, mas até aqui eu cheguei e eu não consegui nada sozinha. Então, se a tua palavra me diz que tu és o meu socorro, bem presente na hora da angústia, eu vou pedir ajuda. E aí, eu pedi algo para Deus. Falei: Deus, eu sei que muitas coisas eu fiz sem a tua direção, mas me ajuda, né? Me ajuda a sair dessa situação. E aí, na nossa mente pequena, a gente fala assim: bom seria se acontecesse isso, já ajudaria, porque o milagre é improvável. Milagre é improvável. Cada dia que os dias se passam, menos se acredita no milagre. Mas aí o que acontece nesses 10 minutos de oração, onde você deixa o seu orgulho de lado, onde você passa a ser sincero com Deus, Deus ele te mostra que não há momento que o mundo possa estar vivendo que possa impedir o trabalhar de Deus. Não há momento no mundo. Pode ser crise econômica, pode ser o que for. Deus ele sempre vai te abençoar. E foi o que Deus fez comigo. Deus me abençoou com algo que eu tinha pedido para Deus. Mas eu creio que isso aconteceu pela minha sinceridade. A palavra de Deus diz em Salmos 51:17. Sabe por que isso tudo acontece? Há um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor. O Senhor ele não despreza um coração quebrantado e contrito, um coração sincero. Ele não despreza e ele te ouve. Outra coisa que os irmãos precisam saber que atrai a presença de Deus para as nossas vidas é a santidade, né? Nós sabemos que a santidade não é um processo que vem do dia para a noite, é
é algo que é trabalhado nas nossas vidas, né? É algo que vai ser lapidado aos poucos. E aí você vê, se você rejeita uma vida de santidade, você está rejeitando a Deus, porque Ele é santo, né? Então, quando você abandona velhos hábitos e que você sabe que não agrada a Deus, aí sim você está agradando a Deus, porque você está se separando. O sacerdote, ele era alguém separado. Ele era alguém separado. E quando ele ia se encontrar com Deus, a Bíblia diz que era feito todo um ritual. Ele tinha umas vestes apropriadas para buscar a Deus, e ele tinha que levar uma oferta de sacrifício para Deus, para que ele pudesse entrar em sua presença. Então, nós temos que buscar a santidade. E os amados sabem que o que nos afasta de Deus é o pecado. O pecado é como se subisse um muro muito grande. E isso não é a Mônica que está falando, é a palavra de Deus. Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Então muitas vezes nós não desfrutamos do favor de Deus, e as nossas orações não são ouvidas pela nossa iniquidade. Então, se você quer agradar a Deus, se santifique, se separe. Muitas vezes eu gosto de brincar lá no meu trabalho, né? E eu sempre falo para as pessoas: se quer se dar bem, cola em mim. Se separa, sai da panelinha, cola em mim, porque quando tiver uma oportunidade de promoção, você vai estar do meu lado, eu vou lembrar de você. Né? Agora, se você for para a panelinha, a mesma coisa com Deus, né? A gente tem que se separar. A gente tem que se separar para agradá-lo. E aí nós temos aqui outra questão que Deus coloca no meu coração também, que é a questão da obediência. Falamos de sinceridade, falamos de santidade, obediência, uma das coisas que agrada a Deus. E para nós obedecermos é complicado, né? É difícil, porque muitas vezes para nós obedecermos nós temos que nos renunciar à nossa personalidade do Nordeste, né? Do cangaço, né? Que já vem de berço, né? Esse negócio de ser porreta, né? Tem que renunciar para a gente obedecer. E aí a palavra de Deus fala em Tiago 1,19: sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Quantas vezes a gente é tão rápido para tudo, né? Ó, bem rapidinho, para se irar, para falar, para responder. E não é o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é só um dos exemplos de obediência. Claro que nós sabemos que a obediência agrada a Deus. E se nós obedecermos a sua palavra, não só a sua palavra, como todas as autoridades instituídas por Deus aqui na terra, nós estamos agradando a Deus. Autoridades como pais, professores, líderes, chefes, as leis, nós estamos o agradando. Vamos lembrar, uma das coisas que tinha dentro da arca eram os 10 mandamentos. Então eu percebo que eu não posso agradar a Deus. Para eu agradar a Deus, eu tenho que obedecê-lo. E as leis estavam ali, ó, pertinho da presença de Deus. Então, a presença de Deus e a obediência andam lado a lado. Amém? Último ícone aqui que eu destaquei, irmãos: adoração. A adoração e a entrega é algo que agrada a Deus. Vamos ler rapidinho Gênesis. Vamos de Antigo Testamento hoje. Gênesis 22, rapidinho. E aconteceu depois, Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou a Deus, Abraão disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali no holocausto sobre uma das montanhas que te
Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e aguardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto. E levantou-se e foi a um lugar que Deus disse. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço, no caso Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Olha só o que Abraão está dizendo aqui. Ele vai com Isaque lá no monte de Moriá, mas a convicção dele é tanta em Deus, a confiança dele é tanta em Deus, que ele já fala: nós vamos voltar, eu não vou voltar sozinho. Por mais que Deus ele te peça alguma coisa, muitas vezes Deus ele quer ver até que ponto você consegue se entregar para Deus, né? E eu meditando nessa palavra, eu me colocando no lugar de Isaque, ali naquele momento. Se meu pai falasse isso para mim, eu ia olhar para ele assim e falar: pai, estamos indo lá pro monte, tô vendo a lenha e o fogo, mas não tô vendo o cordeiro. Não sou eu não, né? Quero acreditar que vai sair alguém do meio do mato, algum bichinho, para me socorrer, né? Mas Isaque já tinha uma idade o suficiente para, se ele quisesse falar eu não quero ir, para ele se opor, e de nenhuma maneira, por obediência ao seu pai, por temor a Deus, Isaque foi. E aí o que aconteceu? Quando Abraão foi colocar o seu filho sobre a lenha, para que pudesse, né, ser ali entregue a Deus, o anjo do Senhor disse a Abraão, então disse: não estendas a mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. O que nós podemos tirar de lição disso? Muitas das vezes nós não conseguimos entregar para Deus nem o que nos sobra, que direi tudo que temos. Que direi tudo que temos. Deus ele não pediu qualquer coisa para Abraão. Ele pediu o único filho. Não era entre os 8 filhos aquele que ele menos se identificava, não. Foi o único. Foi quem ele mais amava. Mas a adoração de Abraão a Deus, ela era tão suprema, que ele em nenhum momento hesitou. Ele entregou tudo o que tinha. Ele ainda falou: não, eu vou ali adorar a Deus e eu volto com Isaque. Nós possamos ter essa certeza nessa noite, né? Que quando Deus nos pede algo, muitas vezes Ele quer ver até onde vai a nossa entrega, até onde vai a nossa entrega e a nossa adoração. Então, nós podemos aqui entender que Deus nos dá acesso à Tua presença, e Ele nos ensina um pouco nessa noite de como chegar à Tua presença, dos Teus caminhos. Talvez o que eu tenha dito aqui para os irmãos não seja nada de novo. Mônica, não é nenhuma novidade. Eu já sei disso. Eu já li isso outras vezes. Só que muitas vezes isso tem ficado esquecido na tua memória, né? Quem já teve a sua sede saciada pela presença de Deus, sabe o quanto é bom estar na presença de Deus. Sabe o quanto é bom você orar e você ser respondido. Porque você sabe que quando você está na presença de Deus, você não tem medo, você não tem tristeza, você é amparado, você é encorajado. Essas coisas negativas já não fazem parte da sua vida, porque a presença de Deus habita em você. Se de repente você entrou aqui no objetivo de sair daqui diferente, no objetivo de não cultuar mais numa quinta-feira, vou bater o meu cartão lá na igreja, porque não tem nada para eu fazer em casa. Não, aqui nós viemos para nos alimentar da palavra de Deus, entendeu? Para fazer uma extensão daquilo que nos é ensinado. Eu quero que vocês saiam daqui nessa noite
presença de Deus. Hoje em dia são muitas coisas que nos afastam da presença de Deus. Muitas coisas, muitas coisas. Muitas coisas, muitas coisas. Hoje, se eu chegar para uma amiga hoje e falar assim, olha, eu estou desempregada, e agora? O que eu vou fazer? Talvez por uma mensagem essa minha amiga iria mandar uma carinha de triste, uma mãozinha de oração, falar assim, Deus vai nos ajudar. Se limitou muito. Mas quando eu me converti há 8 anos atrás, quando eu estava passando por um momento desses, uma amiga falou assim para mim, olha, eu vou te ajudar. Eu vou na sua casa 7 dias, a gente vai dobrar o nosso joelho, a gente vai orar e Deus vai responder. E ao término desses 7 dias de oração, o telefone toca. É a porta de emprego que eu estava pedindo. Aí eu pergunto para vocês nessa noite, será que Deus mudou? Será que o Deus em que você se converteu, em que você já pôde viver maravilhas e mudou? Não. É a nossa frieza espiritual que não nos permite enxergar a grandeza e a graça da tua presença. E Deus, Ele quer voltar a essa presença. Deus, Ele anseia por isso, irmãos. Queria muito que vocês ardessem no coração de vocês essa vontade e esse desejo. Porque sabe o que eu quero dizer? Porque se essa chama arder dentro do coração de vocês, vocês vão ser respondidos por Deus. Vocês vão ser encontrados por Deus. Amém, irmãos? Esse louvor em que eu pedi para o Ministério de Louvor separar, é um louvor que mexe muito comigo, que fala muito comigo. Cada um tem o seu louvor, onde você entra no Santo dos Santos, onde você entra na presença de Deus. Esse é o meu. Esse é o meu porque é um louvor de redenção a Deus, onde eu falo, Deus, a Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti, tudo está em Ti. Por Ti, Senhor, eu vou caminhar, pois Tu és a direção. É o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo. Mas o Teu amor jamais, jamais não vai faltar, irmãos.